Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na aula de hoje a gente vai conhecer as novidades do V-Ray for SketchUp Update 2. Vamos lá! Nessa versão intermediária do V-Ray a gente vai ter grandes novidades, algumas ferramentas de extrema importância para poder otimizar os nossos processos de criação. Eu vou deixar esse link para você poder acessar a página e conhecer todas essas novidades junto comigo, e também para que você possa baixar a versão de avaliação do V-Ray por 30 dias, já para poder testar essas novidades também. A primeira novidade é no V-Ray Vision, que agora suporta também o FUR do V-Ray. Isso vai fazer com que você crie gramas procedurais de forma muito rápida. O V-Ray Vision é uma ferramenta adicional do V-Ray, é um render em tempo real, muito parecido com o Enscape e o Lumion. Nessa versão a gente também ganhou outras novidades, como por exemplo a opção para exportar o arquivo e também para poder criar a animação da iluminação, além do suporte da AI Slide. Nessa aula eu não vou entrar em detalhes sobre o V-Ray Vision, a gente vai focar realmente no renderizador V-Ray, e logo abaixo a gente vai encontrar as principais novidades. E uma delas é a nova ferramenta V-Ray Scattering. Você agora pode distribuir objetos diretamente pelo V-Ray utilizando as geometrias. Essa ferramenta é muito prática, a gente vai ver aqui como ela funciona em mais detalhes. Também foi adicionada uma biblioteca de materiais ao Chaos Cosmos. Essa é uma opção que não estava disponível antes, a gente só tinha blocos 3D. São materiais já configurados no modo V-Ray para o SketchUp, então você pode carregar esses materiais rapidamente. É uma boa opção para quem está começando a renderizar no V-Ray. A gente também recebeu uma nova configuração nos materiais para poder criar materiais principalmente de vegetações muito mais realistas. A gente também tem um novo recurso chamado Decals, que vai permitir que você mescle materiais utilizando uma geometria. Essa opção aqui é fantástica, a gente vai entender também como ela funciona nesse vídeo, além do efeito Sharpen and Blur que você pode usar diretamente na Frame Buffer. E para quem é aluno do curso Master in V-Ray, a gente vai atualizar as aulas já com essa versão, então você já vai aproveitar o máximo do V-Ray e também essas novidades. Eu vou abrir o meu arquivo no SketchUp, eu vou começar com um arquivo de vegetação. Eu já quero mostrar essa nova opção de translucidez. A gente já vai perceber aqui na barra de ferramentas que houve algumas mudanças. Eu agora tenho um ícone diferente aqui do V-Ray Vision, e na barra de objetos ou geometrias você tem duas novas ferramentas, o Decals e também o V-Ray Scatter, que agora está desabilitado porque a gente precisa selecionar um grupo ou um componente. Eu vou deixar minha barra aqui em cima e configurar o meu material utilizando a nova opção de translucidez, que é bem legal. Lembrando que para você poder usar essa ferramenta, você precisa ter um material configurado de forma fisicamente correta e também possuir todas as texturas. Eu estou usando o modelo do Max Tree, é o modelo da biblioteca 18 do Max Tree, então se você quiser acessar essa biblioteca também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E você vai encontrar também a textura de translucidez, que é a textura mais importante para que a gente crie esse efeito na vegetação. É importante que você entenda que materiais dielétricos ele tem um efeito Subsurface Scattering em todo o material. E para que a gente consiga criar esse efeito dentro do V-Ray em objetos que têm apenas uma face, é importante a gente ter essa textura. Perceba que o Max Tree ele varia essa coloração de translucidez, então alguns materiais eles vão ter uma coloração mais esverdeada e outros vai ter uma coloração um pouco mais escura na vegetação, deixando ela ainda mais realista. É importante eu frisar que essa opção não é a mesma coisa do que o atributo translucidez. Esse efeito é muito parecido com o two-sided e a gente vai utilizar ele também apenas quando a vegetação da gente tiver duas cores diferentes para a face frontal do objeto e a face back. Então a gente vai usar essa opção para poder criar o efeito two-sided. Na translucidez propriamente dita, a gente vai criar o efeito apenas para a folhagem. Eu vou renderizar minha cena em tempo real para a gente poder acompanhar esse efeito. A primeira coisa que a gente vai fazer na vegetação é o seguinte: você vai perceber que a vegetação ela não tem translucidez. A luz ela não ultrapassa o objeto e cria um efeito diferente aqui na folhagem. Eu vou selecionar a folhagem 1
Em seguida, na refração, a gente vai habilitar uma nova opção chamada Thin Wallet. Essa opção ela vai servir para que você utilize o efeito em materiais que têm apenas uma face. Então dá só uma olhada, vamos observar a nossa folhagem, como é que ela ficou aqui. No momento a gente não tem, olha, nenhum efeito sobre a folhagem. Nós vamos habilitar a translucidez nesse parâmetro logo abaixo. Clique e escolha a opção Subsurface Scattering. Então dá só uma olhada, a nossa folha ela apareceu agora com a cor branca. Mas observe na parte superior do nosso objeto. O que é que está acontecendo? A folhagem está simplesmente transparente. Isso acontece porque a gente tem em Subsurface Color a cor branca. Nós vamos carregar aqui a textura de translucidez que a gente tem disponível na pasta. Basta você selecionar a textura, arrastar para dentro do slot e dar só uma olhada no que é que vai acontecer agora. A gente já tem a coloração do nosso material e na parte posterior dessa vegetação a gente vai perceber a transparência. Perceba que aqui a cor é bem intensa. Eu vou voltar nas configurações e reduzir o Subsurface Amount para poder controlar essa intensidade. Eu vou colocar no valor 0,25 para a folhagem ela não ficar tão transparente, né, com a coloração tão esverdeada e também ficar mais parecida com o restante da vegetação. Você vai perceber que na parte superior a cor do albedo da textura ela não muda, ela vai ficar correta. E essa textura é uma textura de alta qualidade, a gente consegue perceber aqui os relevos, é bem legal. E abaixo você vai perceber a transparência da folhagem de uma forma muito prática. Eu vou carregar as outras texturas no meu arquivo, selecionar a folhagem número 3, habilitar Thin Wallet, em seguida Subsurface Scattering. Na pasta, procurar a textura número 3, translucidez, em Subsurface Color, adicionar a textura e eu vou reduzir o valor para 0,5 para poder criar o efeito de translucidez também nesse material. Então, observe a diferença entre a folhagem na parte superior, a gente tem realmente o albedo da textura, e na parte inferior a gente vai ter essa outra coloração com a transparência variando de acordo com a vegetação que você tem. Então, um efeito muito legal, muito prático de você criar utilizando a nova versão do V-Ray 5. Agora eu vou selecionar uma outra cena para a gente conhecer uma das ferramentas mais incríveis que o V-Ray trouxe nessa atualização. Eu vou abrir um arquivo, eu vou começar com o render em tempo real. Eu quero adicionar grama a esse piso. Você perceber que no momento eu tenho apenas uma textura. Eu baixei um modelo do Chaos Cosmos, um modelo 3D. Observe que o que a gente vai fazer aqui não é usar o V-Ray Fur, então eu vou usar realmente um objeto proxy. Para utilizar a ferramenta V-Ray Scatter, eu preciso que o objeto seja um grupo ou componente. Então eu vou selecionar esse objeto. Você vai perceber que a ferramenta ela vai ser habilitada aqui na barra de geometrias. Clicando nessa ferramenta, a gente já vai conseguir adicionar o efeito. Porém, eu ainda não tenho a vegetação. Eu vou simplesmente selecionar aqui na minha cena o meu objeto que eu quero distribuir. Em seguida, no Asset Editor, clicar sobre Scatter e adicionar. Você vai perceber que o objeto já vai aparecer distribuído aqui no SketchUp. Ele vai simular essa opção. Eu vou selecionar minha cena 1 novamente. A gente vai ver que os objetos estão bastante pequenos aqui, olha, na minha cena. Eu vou selecionar as configurações. Aqui você vai encontrar diversos atributos para você poder alterar essa vegetação. E um dos atributos principais aqui é a densidade. Eu vou aumentar esse valor e a gente vai ter uma distribuição de grama aqui bem maior. Então dá só uma olhada. Em tempo real a gente vai atualizar essa visualização e olha lá, já tem uma vegetação bem legal aqui. A opção C ele vai distribuir a vegetação de forma randômica. Você pode alterar essa distribuição. Aumentando a densidade você vai conseguir preencher todos os espaços, mas o Seed ele ajuda também a criar um efeito de distribuição variado dependendo do tipo de grama. Na opção Axis Filter você pode selecionar de acordo com as faces do objeto ou selecionar todas as faces. Também é uma forma de distribuir os objetos
sobre a superfície do seu modelo. O modo padrão World Up significa que eles vão ficar todos para cima, todos para o eixo Z. Selecionando a opção Along Normals, você vai distribuir de acordo com a normal da face, ou seja, o próprio eixo de cada uma das faces, que é a opção mais interessante para ele se adaptar melhor a esse plano. E você ainda pode selecionar também a opção de detectar uma colisão, assim você não deixa os objetos se juntarem, né? Ficar um sobre o outro. Eu vou aumentar um pouco mais essa distribuição, aumentar realmente aqui a quantidade de grama para não ficar espaços vazios, mas você pode variar bastante essa configuração, tá legal? Eu vou deixar um valor bem mais alto aqui para preencher a minha cena, para ele manter aqui a distribuição sobre todas as faces e manter também o City com o valor 1. Então você já vai ver a diferença dessa distribuição aqui da vegetação sobre essa face do objeto. E o legal é que você pode variar essa distribuição de objetos. Eu vou abrir o Chaos Cosmos, selecionar essas flores, eu vou adicionar o modelo aqui no meu arquivo, num lugar diferente, ok? Não sobre a minha grama, vou colocar ele aqui fora. Em seguida, selecionar esse objeto e adicionar também ao meu Scatter. Você vai perceber que as minhas flores elas foram distribuídas da mesma forma que a grama. Eu posso voltar lá no Scatter e simplesmente reduzir essa probabilidade. Então dá só uma olhada como a nossa vegetação ela vai ficar bem variada e as flores vão ficar distribuídas de uma forma diferente do que a grama. Eu vou aumentar um pouco mais a densidade da grama para que a gente tenha essa distribuição bem maior aqui sobre o nosso modelo. Vou colocar o valor 100. Nas configurações eu ainda posso modificar a orientação dos objetos. A gente pode definir pela origem, pode definir de forma centralizada. A gente também pode mudar a pré-visualização, que aqui no SketchUp ela aparece como várias caixas, mas eu posso selecionar apenas pontos para que ele não mostre esses objetos aqui pré-visualizados. Eles são apenas um aramado, mas é legal a gente definir uma outra visualização. E aqui abaixo a gente tem duas opções de randomização, que é a rotação e a escala, que você pode variar e testar de diversas maneiras. Eu vou selecionar a minha cena 1 novamente, parar o render em tempo real e renderizar a cena completa para a gente poder ver o resultado. Vamos lá! Após o render terminar, a gente tem uma grama bem distribuída. As flores também foram adicionadas de forma randômica, então é um efeito bem legal e a gente vai conseguir criar diversos efeitos utilizando esse novo Scatter diretamente com o V-Ray. E uma outra grande novidade do V-Ray 5 e vai realmente revolucionar essa ferramenta é a adição dos decalques. Decalques é um tipo de textura utilizado em engines de game muito popular. Em sites como por exemplo o Megscans você pode encontrar diversos decalques. Eu vou selecionar aqui, olha, você vai ver esses padrões, o que permite que você adicione uma máscara para poder criar efeitos de sobreposição de materiais. Eu vou usar uma outra cena no SketchUp para a gente aplicar esse efeito decalque, que é muito prático aqui no V-Ray para o SketchUp. Realmente é uma evolução muito grande para a ferramenta também. E uma novidade bônus que eu quero mostrar aqui a vocês é que agora, quando você carrega as texturas, dependendo do slot, ele já vai ser automaticamente convertido para o modo linear. Eu vou clicar no meu material de asfalto, selecionar Reflection, em seguida clicar em Roughness para carregar a minha textura a partir da pasta. Esse efeito só vai ser possível se você fizer desta maneira. Arrastar a textura diretamente para o slot não vai funcionar. Em seguida selecionar o Roughness. Essa propriedade ela só vai funcionar se você carregar a textura dessa maneira. Você vai perceber que o Color Space automaticamente já é convertido em linear. Mas se você ainda não sabe por que esse material Color Space deve ser linear, eu vou deixar um e-book gratuito para você baixar aqui na descrição do vídeo com os 5 principais passos para você trabalhar com materiais PBR da forma correta. Eu vou voltar uma vez e agora mostrar aqui no Bump, utilizando a opção Normal Map, que essa configuração ela não funciona se a gente simplesmente arrastar a textura. Eu vou clicar na textura Normal Map e arrastá-la para dentro do slot. Clicar novamente na textura e você vai perceber que o Color Space permanece como sRGB.
Se você trabalhar dessa forma, o Normal Map vai ficar incorreto. Então a gente precisa alterar essa configuração e selecionar No Filter para o Normal Map para que a textura corresponda ao original. Então vou voltar uma vez e o meu material agora está completo. Eu vou habilitar o render em tempo real para a gente poder aprender a trabalhar com os decals aqui dentro do V-Ray para o SketchUp. Então vou colocar uma outra visualização aqui na minha cena. Vou selecionar os decals aqui no V-Ray, na barra de ferramenta Objetos, e simplesmente criar o objeto aqui na cena. Basta você arrastar como se você fosse criar um objeto comum no SketchUp, clique e depois direcione o objeto para cima. Esse cubo mostrado aqui no SketchUp representa a área onde o nosso decalque ele vai ficar aplicado. E a gente vai perceber que esse efeito ele vai se prolongar por todos os objetos que ele estiver sobreposto. Então dá só uma olhada, aqui na calçada a textura também vai ser aplicada. No momento eu tenho apenas esse retângulo branco porque eu não tenho nenhum material aplicado. Eu vou até o Asset Editor. Você vai perceber que o decal ele já está aplicado aqui, mas eu não tenho ainda nenhum material e eu preciso adicionar esse material nesse slot. Eu já criei um material aqui no SketchUp que representa uma faixa de pedestres e eu vou simplesmente arrastar esse material para dentro do decal. Então dá só uma olhada, eu vou arrastar ele para cá e ele vai aplicar o efeito. Porém, quando a gente está renderizando em tempo real, você vai perceber que ele não atualiza. Eu vou clicar em Stop e renderizar novamente para o efeito funcionar. Então dá só uma olhada no que é que vai acontecer agora. Você vai perceber que o material vai ser aplicado. Porém, eu ainda não tenho a transparência, as áreas onde ele vai recortar. Você vai perceber também que eu posso deslocar esse objeto e agora ele vai funcionar perfeitamente. Eu posso manter ele nessa posição. E para que a gente possa recortar esse objeto como uma máscara, manter ele realmente nos lugares corretos, mesclando com o asfalto, eu vou voltar lá nas configurações e a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é simplesmente utilizando a máscara aqui no próprio decal. Eu vou selecionar um mapa de opacidade para poder criar esse efeito. Selecione o mapa, clique em abrir. Você vai perceber que o mapa ele vai vir no modo sRGB, eu posso mudar ele para linear também. Vamos voltar uma vez. Em seguida, atualizar o nosso render. Assim o efeito já vai ser aplicado. Essa aqui é uma maneira. Eu também posso adicionar um mapa de opacidade diretamente no material. Isso é legal porque eu posso fazer diferentes tipos de mesclagem com esse material. Eu poderia usar uma textura diferente aqui como máscara e uma outra textura para que ele crie esse efeito no objeto. Então, dá só uma olhada como o efeito é muito legal, muito rápido e prático de você criar essa mesclagem. Você pode também modificar o seu material para que você consiga ter um outro efeito, talvez modificar a coloração do material também. Então você tem muitas possibilidades. Eu vou deixar ele renderizar a minha cena por completo para a gente ver uma outra novidade aqui na Frame Buffer, mas antes disso eu vou abrir o Chaos Cosmos para poder mostrar também a novidade que o Chaos Cosmos trouxe com a criação de materiais. Eu vou desabilitar essa opção de mostrar apenas o que eu já baixei e selecionar materiais. Esses materiais são criados pelo CGX. Tem vários materiais aqui para você poder começar a utilizar também. Eu vou selecionar um material apenas como exemplo para a gente poder entender como é que esse material funciona e saber também as diferenças entre esse tipo de material e os materiais que a gente tem de forma fisicamente correta, os materiais PBR. Esses materiais são o que a gente chama de materiais do V-Ray, tá certo? Então vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse asfalto. O material está bem configurado, porém ele não é um material fisicamente correto. A gente vai entender por quê. Eu vou clicar para adicionar esse material à minha lista de materiais. Ele vai aparecer aqui, olha, como asfalto. E nas propriedades de Reflection a gente já vai ver alguns problemas. Primeiro que eu tenho uma textura de reflexo aqui adicionada no modelo. E no modo PBR essa textura não é necessária. Eu vou excluir essa textura e definir o Reflection Color em 100% branco. E uma curiosidade do Normal Map, ele vem com um parâmetro diferente das texturas bitmap padrão aqui do V-Ray.
Quando você seleciona a textura, ele vem com um input, né? Esse aqui é um parâmetro que foi redesenhado para poder inverter a textura. Então aqui você vai perceber que ele tem o flip green para você poder inverter o eixo Y dessa textura, ou seja, é um canal a mais. E como eu já falei em outras aulas, é importante evitar essa quantidade de mapas procedurais ou correções que você vai usar dentro do próprio V-Ray. Esse parâmetro ele não está disponível para você poder usar, por exemplo, como material generic. Se eu criar um novo material aqui, selecionar o Bump Normal Map, você vai perceber que eu não tenho esse parâmetro para trabalhar. Esse é um parâmetro que foi criado para inverter esse canal de textura Normal Map desses materiais criados pelo Chaos Cosmos. Essa opção é importante porque o Chaos Cosmos ele vai integrar tanto os materiais que você tem aqui do V-Ray quanto do V-Ray Vision. Então ele vai trabalhar em duas formas diferentes. Outra coisa importante é que você vai encontrar também um parâmetro nesse material que permite você usar o triplanar para todos os mapas. Então, por exemplo, se você quiser baixar esse material de madeira e adicionar triplanar para todas as texturas, você já pode fazer isso antes de fazer o download aqui para o Asset Editor. Então, o que vai acontecer é que ele vai adicionar o triplanar em todas as minhas texturas para poder mapear corretamente esse objeto. Ou seja, quando você não tem um mapeamento do objeto, você pode usar o triplanar para criar esse efeito de mapeamento de forma procedural. É um efeito muito prático também, é uma opção bem interessante para você poder criar os seus materiais. E de uma forma rápida você vai ter mais uma opção de biblioteca de materiais aqui no V-Ray. Para finalizar o vídeo, eu vou até a Frame Buffer, abrir as propriedades e eu vou mostrar essa novidade aqui no V-Ray, que é a opção Sharpen and Blur. Você agora consegue deixar a sua imagem mais nítida diretamente aqui na Frame Buffer. A Frame Buffer foi totalmente redesenhada na versão 5 e ela tem esse propósito de você trabalhar na pós-produção diretamente com o V-Ray. Ela vem evoluindo cada vez mais e essa aqui era uma opção que faltava para que a gente tivesse esse efeito direto aqui na tela. Mas é importante lembrar que essa aqui é uma etapa rápida de configuração dentro do V-Ray e não significa que você vai abandonar completamente a pós-produção. Eu vou selecionar a opção e marcar para calcular Sharpen and Blur. Ele vai fazer um cálculo automático e habilitar a opção aqui na minha tela. E você vai perceber o seguinte, olha, quando eu aproximar mais da imagem, aumentando o amount, a gente vai ter uma nitidez maior. Claro que se você tiver uma imagem de baixa qualidade, o efeito ele não vai conseguir deixar a sua imagem melhor e vai acabar também criando muitos ruídos. A opção Blur ela faz exatamente o efeito contrário. Se eu aumentar essa propriedade, você vai perceber que agora a imagem ela vai ficar mais embaçada. Eu posso retirar completamente o Blur da minha cena, então olha, a imagem ficou bem mais nítida, e aumentar a opção Sharpen. Então olha lá, a opção Sharpen Radio, como o próprio nome diz, ela vai definir mais as bordas desse material. E como eu sempre falo para os meus alunos do curso Master of V-Ray, o ideal é você usar essas propriedades de forma sutil. Desabilitando a opção, a gente consegue perceber, olha, a diferença da configuração da imagem. Realmente a imagem fica bem mais nítida. Ela apresenta bastante ruído porque eu estou usando uma imagem de baixa qualidade, mas é um efeito muito legal e prático para você poder trabalhar aqui na Frame Buffer. Nessa aula eu quis trazer uma visão geral de todas essas novidades. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma outra opção que você gostaria de ver aqui no canal, coloca aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!